Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada, que é luz, que é suficiente para nos guiar nos caminhos da salvação. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, abençoa-nos, Senhor, que Cristo seja glorificado e que nós possamos desejar ser mais parecidos com Jesus a cada dia e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Por que nos reunimos como igreja? Qual o significado de estarmos juntos aqui nessa manhã? Ou sendo mais direto, o que você vem buscar quando vem a um culto, quando se reúne com os irmãos para cultuar a Deus? Um refúgio, um descanso para as dores, para as dificuldades? Vem buscar ânimo para enfrentar mais uma semana, talvez, de desafios? Vem buscar direção para decisões a serem tomadas? Tudo isso é importante e faz parte. Eu não quero desprezar nenhuma dessas características. Precisamos nos reunir como igreja para servir ao Senhor, para servir uns aos outros, e aí sermos ministrados, e Deus nos concede refúgio em meio às nossas lutas, nos concede paz em meio aos desafios, nos corrige quando estamos caminhando por um caminho que não o agrada, nos coloca no lugar quando a gente começa a ficar exaltado, ou quando as coisas caminham muito bem. Às vezes a gente corre mais risco quando as coisas estão caminhando bem do que quando estamos em meio a dificuldades. Nos dá ânimo, nos dá descanso. Mas há uma característica também muito importante, e sobre ela que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, dando início a essa breve série de mensagens sobre a segunda epístola de Pedro e sobre a epístola de Judas, que são muito parecidas. Especialmente o segundo capítulo de segunda de Pedro é muito semelhante até com a curta epístola de Judas, que é acerca da batalha da fé, irmãos. Nos reunimos aqui também para sermos fortalecidos, porque a vida cristã é uma batalha. A vida cristã, alguns acham que se assemelha com um parque de diversões, como se a gente estivesse indo passear num parque e estivesse tudo muito bem. Infelizmente, alguns pregadores e algumas igrejas parece que fomentam isso. Você tem que estar sempre bem, a vida cristã é muito tranquila. Se você está em Cristo, você não vai ter sofrimento, não vai ter angústias, não vai ter dores. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. O que nós vemos é que Deus nos mostra que há uma batalha, irmãos. Há uma batalha que nós enfrentamos dia a dia pela fé, de uma vez por todas entregue aos santos. Não sei se dá para projetar aquela arte. Eu fiz uma arte
simples, né? Mas que vai ser de tema para essa mensagem, para essa série de 2 de Pedro e Judas. E aqui está um pouco ruim de ler aí, mas é uma epístola, não de, um versículo, não de 2 de Pedro, mas de Judas, que fala assim: era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Então, a nós cristãos, irmãos, no momento que nós nos rendemos a Cristo, na verdade, todas as pessoas estão envolvidas numa batalha. A questão é se elas estão cientes disso ou não. E se elas são servas do diabo, da carne e do mundo, ou são servas de Cristo. Ninguém está isento dessa batalha. Mas a nós foi dado o privilégio de termos os olhos abertos para sabermos que estamos batalhando pela fé e podermos nos engajar com armas espirituais dadas por Deus nessa batalha. Pedro, alguns questionam a autoria, mas há uma forte concordância entre os estudiosos de que o Pedro, o apóstolo, aquele, né, que seguiu Jesus, aquele que andou sobre as águas e temeu em algum momento, Pedro, que fez aquela afirmação gloriosa: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro, que negou Jesus 3 vezes e depois por 3 vezes ouviu a pergunta de Jesus: tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabe que eu te amo, e ouviu de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, o apóstolo, Pedro, o presbítero, que escreveu a primeira epístola e a segunda epístola de Pedro. Mas elas têm características muito diferentes. Na primeira epístola de Pedro, Pedro está trazendo uma palavra de fortalecimento contra inimigos externos. Ele está escrevendo para cristãos que estão sofrendo perseguição, irmãos. Algo que não é muito a nossa realidade. Talvez você passe uma perseguição no seu trabalho por ser cristão. Talvez você passe uma perseguição na sua vizinhança, porque talvez você tenha um vizinho que bota uma música muito alta, isso te incomoda e você vai reclamar e falar: você é crente, por isso que você não gosta dessas coisas. Talvez você passe uma perseguição em algum nível na sua família, mas a perseguição que Pedro alerta os cristãos na sua primeira carta era algo muito mais palpável. Era o Império Romano perseguindo igrejas, perseguindo cristãos. Então ele escreve a primeira carta para fortalecer os cristãos, os irmãos daquele tempo, contra a perseguição que vinha de fora. Mas já na sua segunda epístola, e assim como é o mesmo tema da epístola de Judas, Pedro está exortando, alertando a igreja contra os perigos que não vêm de fora, mas que vêm de dentro. Que nós batalhamos pela fé contra inimigos externos que tentam sufocar a igreja, mas também contra inimigos internos, contra heresias que surgem no meio do povo de Deus. E não seja ingênuo, não seja ingênua. Do mesmo jeito que nos dias dos apóstolos surgiram falsos mestres e falsos profetas, como disse o nosso Senhor lá em Mateus 24, operando sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os eleitos. Da mesma maneira que isso aconteceu nos dias de Pedro, nos dias de Paulo, nos dias de João, aconteceu ao longo da história da igreja e acontece hoje. Mesmo durante grandes avivamentos, irmãos. Você vê os grandes avivamentos que aconteceram nos séculos 17, 18, 19, por ali. Há registro de homens que viveram esses avivamentos, como Jonathan Edwards, que escreve que também havia falsas conversões. Haviam pessoas que estavam ali no meio daqueles grandes avivamentos, mas que com o tempo revelaram-se não salvos. Então, em todo tempo, nós teremos que enfrentar falsos ensinos e heresias. Não pense que vai chegar um dia em que a igreja vai estar livre disso. Nós só estaremos livres disso quando Jesus voltar e nós vivermos para sempre em novos céus e nova terra. Até lá, irmãos, precisaremos batalhar pela fé. Precisaremos ter olhos bem abertos, que assim como existiram falsos mestres e falsos profetas nos dias de Pedro, existem hoje. Talvez você fale: mas aquele pastor que eu vejo no YouTube, ele fala tão legal, ele é tão simpático, tão amável. Mas se a sua doutrina não está de acordo com a Bíblia, ele é um falso mestre. Cuidado com isso. Nesse passeio que fizemos semana passada, curtinho, mas já deu para descansar um pouquinho, Deus mobiliza as coisas e a gente, às vezes, se vê usado por Deus até longe de casa. A gente foi a um restaurante e descobrimos que a menina que nos atendeu era cristã e descobrimos que a dona do restaurante era cristã e descobrimos que ela tinha amigos, donos de uma pousada que eram cristãs e era justamente a pousada onde nós estávamos. Eu falei: tem Deus nesse negócio aí, tem tanta pousada nesse lugar. A gente parou justamente nos amigos e aí cheguei lá, fui conversar com um casal, dono dessa pousada, e num dado momento a mulher falou que tinha ouvido umas pregações e recebeu de uma amiga dela, de um pastor,
E essa amiga estava muito empolgada com esse pastor, achando muito interessante. Só que, olha, ainda tem mais uma coisa. Esse casal, dono da pousada, foi membro da ICNV Botafogo por muitos anos. Então descobriram que eu era pastor da Nova Vida, a coisa ficou mais estreita ainda. E aí ela falou, eu recebi essas mensagens desse pastor, mas eu achei algumas coisas estranhas. Eu não sabia discernir muito bem, mas tinha alguma coisa ali que não fechava. Eu falei, tipo o quê? Ele falou que a gente não precisa pedir mais nada a Deus. A gente não precisa mais orar. A gente não precisa mais fazer oração, pedir nada a Deus, porque nós, estando em Cristo, a gente já tem tudo. Eu falei, mas aí como fica a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus nos ensinou. Só um exemplo de muitos. Como você vai orar ao Pai, né? A oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você está pedindo a Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Tudo são pedidos que estamos fazendo a Deus. Aí eu falei para ela, mas eu mesmo me atentei na hora. Eu falei, esse grupo, muitas vezes, diz que o Pai Nosso está dentro do Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7 e em Lucas capítulo 11. Muitos dizem que esse Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus ministrou aos seus discípulos no contexto do Antigo Testamento da lei. Mas isso é um engano, isso é um erro. Eu falei, isso é mentira, isso é errado, está errado. O pastor está errado. Ela falou, é bem que eu achei estranho. Então, e além disso, se você não quiser ficar com o Pai Nosso, você vê os apóstolos em várias epístolas falando de oração, falando de pedidos. Agora, esse pastor tem vários seguidores no YouTube, nas suas redes sociais, e tem muita gente que ouve e se impressiona por isso. Por quê? Assim como nos dias de Pedro, irmãos, assim como nos dias de Paulo, assim como nos dias de Lutero, de Calvino, da Reforma Protestante, assim como nos dias dos grandes avivamentos de Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, assim como no século passado, assim como nos dias de hoje, assim como nesses históricos todos essa história toda que eu estou compartilhando com vocês, hoje também existem falsos mestres e nós precisamos estar com os olhos bem abertos e batalharmos pela fé, como lemos aqui no trecho de Judas, foi entregue de uma vez por todas para os santos. Eu achei que esse texto, esse assunto tinha muito a ver com o tema da nossa escola bíblica dominical, porque nós ensinamos sobre seitas e heresias, não porque a gente acha um tema divertido, mas porque a gente precisa entender, irmãos, estar com os olhos abertos. E nessas épocas de grandes problemas, como tivemos agora, ainda estamos, né, nessa época de pandemia, há muitos ensinos estranhos que surgem, as pessoas ficam mais ansiosas, ficam mais preocupadas, ficam mais aflitas e vão buscar, às vezes, em fontes de águas impuras. Então, nós temos que estar com os olhos bem abertos. Então, passada essa introdução, nos próximos cultos pela manhã, falaremos sobre essa temática, que tem tudo a ver com o que estamos tratando na nossa escola bíblica dominical. Vamos ao texto. A gente vai se dedicar bem ao início da carta apenas hoje, e só aqui a gente vai ver preciosidades da palavra de Deus para a nossa vida e para a nossa edificação. No primeiro versículo, irmãos, a gente já vê que Pedro se apresenta como autor da carta, diz para quem ele escreveu, e em nome de quem ele está escrevendo. Olha o que diz o versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Só até aí, por enquanto. Irmãos, como você pensa que Pedro deveria se apresentar? Em nossos dias, tem muitos pastores que acham que precisam ter uma grande... Quando chegam a um lugar, as pessoas quase têm que prestar reverência, né? Tem pastores, uma vez eu ouvi falar que tinha um pastor que chegava na igreja, os diáconos disputavam para carregar a mala dele, né? Porque ele era uma pessoa muito importante, estava chegando à igreja, então os diáconos tinham que... Quem era o privilegiado que ia carregar a pasta do pastor. Existem pastores que acham que eles, por serem pastores, são dignos de ter uma vida muito abastada. O pastor deve ter algum recurso, irmãos, isso é justo, é digno, deve ter tranquilidade para poder servir a igreja. Né? Mas tem uns que vão muito além disso, querem ter muita tranquilidade. Mas e Pedro, irmãos? Pedro, o apóstolo. Pedro, que estava naquele monte da transfiguração, que viu Jesus sendo transfigurado e sendo confirmado por meio de Moisés e Elias como filho de Deus, e ouviu a voz do alto: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E Pedro, então? Se alguns pastores e ditos apóstolos hoje em dia acham que merecem toda essa reverência, toda essa dedicação, o que diria do grande apóstolo Pedro? Como Pedro se apresentaria? Pedro se apresenta como seu nome antigo, Simão Pedro, e servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quando Pedro se diz servo, irmãos, ele se identifica com todos nós. Quando Pedro se fala, eu sou apóstolo, mas eu sou servo, eu sou escravo de Jesus Cristo. No grego a palavra é doulos, aí fala doulos e apóstolos, são palavras parecidas.
que Pedro coloca, ele é escravo de Cristo. Então, um servo, um ministro, ele, antes de tudo, é um escravo de Cristo. A nossa igreja usa o colarinho clerical, esse símbolo que simboliza, sabe o que, irmãos? Uma coleira, para mostrar que o pastor, o servo, o ministro, ele é um escravo de Cristo e um servo da congregação. Então, Pedro não se apresenta como o grande apóstolo, como ele fala mais à frente que ele viu Cristo na transfiguração, ele fala mais à frente do que Deus deu a ele, concedeu a ele, mas ele se apresenta como servo, assim como eu e você, e assim deve sermos. Somos todos servos de Deus. Para usar o que foi ministrado aqui nos louvores, convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. E Pedro entendia muito bem. Mas ele se apresenta como Simão Pedro. Isso lembra o início, porque Pedro fala, olha, Pedro foi o nome que Cristo deu a Pedro, que significa pedra, né? Então, Cristo chamou Simão de Pedro, mas o seu nome original era Simão ou Simeão. E vamos lá em Lucas capítulo 5, para nos lembrarmos, não do Pedro aqui, quando escreveu 2 de Pedro, já idoso, já no final de sua caminhada, já entendendo que seu tempo estava chegando ao fim, mas aqui em Lucas capítulo 5, nós vamos ver Pedro, não no fim de sua caminhada cristã, mas no início, como foi o chamado de Pedro. Lucas capítulo 5. Eu ouvi uma aula que eu passei para os ministros de música, de louvor, do Andrew McAllister. Ele falava sobre esse texto bem interessante, que muitas pessoas focam no milagre da multiplicação, focam no fato que você tem que ter fé para jogar as redes, mas o objetivo maior aqui é mostrar que Pedro reconheceu que Jesus é o Cristo e que ele era pecador. Olha só, Lucas 5, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Um parêntese, Pedro era um pescador experiente. Versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando quem? O nome que aparece lá em 2 de Pedro. Quando Simão Pedro viu isso, ele fez o quê? Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro continuou sendo Simão. Quando a gente se prostra aos pés de Jesus e fala, Senhor, eu sou pecador, e Cristo nos recebe e nos abraça e estende a sua mão de graça, o seu favor sobre nós, nós continuamos tendo o nosso passado. Então, independente do passado que você teve, Deus pode transformar-te em um pescador de homens, assim como fez com Pedro. E o Simão Pedro, que se apresenta aqui em 2 de Pedro, é esse Pedro, que viu o milagre logo no início e falou, eu sou pecador, afasta-te de mim. E Jesus o recebeu e fez dele um apóstolo. Então, Simão Pedro, ele tem essa história. Qual é a sua história, irmão? Talvez você se preocupe muito com o seu passado. E há pessoas que tiveram um passado de muitos erros, de muitas falhas. Mas independente do que você fez no passado ou do que fizeram contigo no passado, saiba que Deus é poderoso para mudar a nossa sorte e nos transformar numa bênção em suas mãos para a glória de Cristo. Então, voltando lá a 2 de Pedro, Simão Pedro, e ele se apresenta como o servo e apóstolo de Jesus Cristo. E esse é o chamado para todos nós, irmãos. Especialmente para aqueles que são ministros do Evangelho. Somos chamados para sermos escravos de Cristo, servos do Senhor, vivermos para a glória dEle.
Se a gente tiver essa mentalidade, isso vai mudar muita coisa em nossas vidas, irmãos. Nós vivemos uma sociedade muito consumista. A nossa sociedade é regida pela serpente. Lembra do que a serpente falou lá no Éden? Em outras palavras, vocês têm todas as árvores, mas Deus não deixou que vocês comessem daquela. Ou fez eles voltarem os olhos para a única árvore que eles não poderiam, que Deus havia trazido uma restrição, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles caíram na tentação da serpente. Hoje em dia, a serpente está influenciando, ditando em muitos corações: você não tem nada, você tem isso tudo, você não tem nada, te falta isso, te falta aquilo, e muitos caem no cântico da serpente. E se a gente entender que nós fomos chamados para sermos servos de Jesus e que isso é uma grande bênção, isso vai mudar muito. Que quando a serpente, quando o diabo, quando Satanás vier ao seu ouvido e soprar: olha só, você poderia ter um casamento melhor, você poderia ter uma casa melhor, você poderia ter um carro melhor, você poderia ter condição financeira melhor, você poderia ter um ministério melhor. E quando a serpente soprar esse teu ouvido, você vai: arreda-te de mim, Satanás, porque eu tenho tudo, eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Eu sou um servo de Jesus Cristo, meu Senhor. E uma sugestão é que nessa hora você olhe para a cruz. Olhe para o que o nosso Salvador fez por nós naquela cruz. Lembre-se que ele não tinha pecado. Ele verteu todo o seu sangue precioso sem nunca ter pecado. Em sua boca não foi achado dolo algum. E mesmo assim ele se entregou por amor a mim, por amor a você, porque ele nos amou. Isso não é suficiente para nos dedicarmos de todo o coração ao nosso Deus. Mas Pedro fala que ele é servo e que ele é apóstolo. E aí ele se coloca numa posição de autoridade que foi concedida por Cristo a ele. E eu não vou me detalhar nisso porque o tempo não permite, mas irmãos, nós não temos, eu não vou falar nem que eu acho, nem que opinião não. Vou ser bem categórico aqui. Não existem mais apóstolos hoje. Acabou. Só existem os 12 apóstolos e acabou. Ah, mas fulano fala que é apóstolo, é mentiroso. É picareta. Não existe mais apóstolo hoje. Se você quiser falar que é um apóstolo no sentido de um missionário, de alguém que é enviado por Deus, que é o sentido no grego de apóstolos, pode até ser um missionário, mas não convém ser chamado de apóstolos, porque os apóstolos foram usados como os profetas do Antigo Testamento para lançar as bases da igreja sob a qual Cristo é a pedra angular. Então acabou, não tem mais. Ah, mas fulano falou que é apóstolo, que é pai apóstolo, não sei, é um picareta, ou não conhece a palavra e vai um dia ter que se acertar, ou um dia ele vai se acertar com Deus. Acabou, irmão, não tem conversa. Porque com herege não tem conversa. É isso que a Bíblia nos ensina. A gente não tem que ter conversa com herege. Uma coisa é opinião. Existem coisas que a Bíblia permite opiniões diferentes. E nós transitamos bem com isso. Questões de liturgia de culto, questões de aspecto do culto. Tem igreja hoje em dia que pinta a igreja todo de preto. Eu particularmente não gosto. Acho que fica parecendo mais uma casa de show do que uma igreja. Eu acho que a igreja deve ter um pouco de cara de igreja, mas eu não me sinto com a autoridade de dizer que uma igreja pintada de preto não é uma igreja porque é pintada de preto. A Bíblia não proíbe que uma igreja seja pintada de preto. Eu não gosto, né? Acho que convém, mas não entendo que biblicamente a gente possa falar: isso é heresia, isso é pecado. Agora, muito do que é dito aí é heresia e pecado, e aí não tem conversa. Não dá para negociar. Então, não tem mais apóstolos. Se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, pegue o livro do reverendo Augusto Nicodemos, Apóstolos, que ele detalha bem isso. Mas Pedro se apresenta porque ele sim era apóstolo. Ele sim foi comissionado por Deus como um dos que trouxe a base para a igreja. E ele continua no versículo 1 ainda: aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então Pedro humildemente se apresenta como servo, mas com a autoridade de um apóstolo constituído por Cristo. E ele está falando a quem? Aqueles dos seus tempos e a nós também, nós que recebemos uma fé valiosa. João Calvino, o grande reformador, ele disse: não obtiveram a fé através de seus próprios esforços e força, mas unicamente pelo favor de Deus. Pois essas coisas, continua Calvino, são opostas umas às outras, a justiça de Deus e o mérito humano. Nós não temos mérito nenhum, irmãos. Por quê? Porque por mais que façamos, nunca será suficiente para nos justificar diante de Deus. Nós precisávamos de um mediador, nós precisávamos de um Salvador, e ele veio, a Jesus Cristo. Então, aqueles que receberam uma fé valiosa. Mas aí mais à frente, quando a gente chegar nas próximas mensagens, a gente vai ver que isso não significa que a gente não tenha que se esforçar. A graça é o oposto do mérito, mas não é o oposto do esforço. Mais à frente você vai ver, como nós lemos no início, que Pedro orienta a empenhar-se na fé, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, e aí vai, mas isso veremos mais à frente. Mas a justiça de Deus que vem a nós vem pela fé, irmãos, e nós não temos mérito nenhum, é graça do Senhor.
E essa justiça é de Deus. E Pedro aqui, ele fala como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. E aqui é interessante que os falsos mestres dos dias de Pedro, e muitos dos dias de hoje também, se colocavam quase que numa casta. Já viu gente assim? Que fala, não, eu tenho um conhecimento que só eu tenho. Ah, pergunta para o seu pastor, ou procura na internet sobre tal assunto. Ah, eu tenho um conhecimento secreto, eu li um livro que ninguém conhece, eu conheço uma doutrina que ninguém conhece. Já ouviu alguém assim? Nos dias de Pedro tinha muito isso, eu tenho um conhecimento secreto que só eu tenho. Venha comigo que você vai conhecer, mas a Bíblia não é assim, o Evangelho é aberto. Então ele fala, essa fé, diz Pedro, é igualmente valiosa. A mesma fé que Pedro teve lá no início, nós temos hoje, irmão, louvado seja Deus. Não há grupo secreto, não há casta na igreja, um grupinho assim que conhece os segredos do Evangelho, que só alguns muito iniciados, muito experimentados, ou que estudam muito, leem muito, ou então que vão a certos lugares e fazem certas orações e certas quase mandingas que conseguem acesso a esse conhecimento. Não! A fé de uma vez por todas, entregue aos santos, como diz lá em Judas, está aberta para que todos nós tenhamos acesso e possamos conhecer por meio da iluminação do Espírito Santo de Deus. Então ele fala, mas ele chama Jesus de Deus aqui, ó, a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Alguns questionam um pouco o original no grego, mas eu concordo com o autor Michael Green, que diz que provavelmente está Pedro aqui chamando Jesus de Deus, claramente, como está na nossa tradução. E se você tiver dúvidas sobre esse texto, é só você ir em outros. Há vários textos na Bíblia que mostram que ou Jesus é Deus, como disse C.S. Lewis, o grande autor do século passado, que escreveu Crônicas de Nárnia e outros materiais excelentes, que ou Cristo foi um falsário, foi um mentiroso, ou ele era louco, ou ele era Deus, não há meio termo. Ou você crê que Jesus Cristo mentiu com as afirmações que ele fez, que ninguém poderia falar o que ele falou sem ser Deus, ou você crê que ele era um esperto que estava querendo se aproveitar de alguma forma daquelas circunstâncias, ou você crê como nós cremos que Jesus Cristo é Deus, irmão. Deus encarnado. E a Bíblia dá muita base para isso. Eu li alguns textos aqui. Vou ler só dois. Colossenses, volte um pouquinho. Pedro disse isso, mas Paulo também disse isso. Volte à epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2:9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente todo o quê? A plenitude da divindade. Romanos, volte mais um pouco na sua Bíblia para Romanos 9. Palavras do apóstolo Paulo. Romanos 9:5 diz assim: deles, falando dos judeus, são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana. Eu falei muito disso quando preguei sobre Ruth. A linhagem humana de Cristo, que é o quê? Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, se você tem dúvidas ainda, saiba que a Bíblia mostra claramente que Jesus é Deus. E ele só poderia ser Deus porque nós precisávamos que alguém suportasse a ira de Deus, mas que fosse homem como nós, e ele é homem, e ele é Deus. E Pedro, eu creio, reforça isso aqui. Então, Pedro está se colocando como servo e apóstolo, alguém como eu e você, um servo de Cristo, mas que recebeu uma autoridade específica de Deus para os seus dias. Humildemente se apresenta a nós que temos uma fé valiosa igual a dele, não uma fé escondida. Pedro não tinha um conhecimento secreto, obscuro, que só os iniciados apresentam, não. Ele tinha a mesma fé que eu e você temos acesso hoje, iluminados pelo Espírito Santo, e mediante não a nossa justiça, que é trapo de imundícia, mas mediante a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha em Cristo nos salvar dos nossos pecados. E eu ia até o versículo 4, mas vou parar no 2 hoje, que o tempo já está avançado. Mas no versículo 2 ele diz: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz são termos muito utilizados nas cartas de Paulo, por exemplo. Graça é um termo que era muito usado, o carisma, pelos gregos, e paz, o shalom dos hebreus, dos judeus. Graça significa o favor imerecido de Deus, e paz é o que nós temos com Deus por meio da graça. Deus, por sua graça,
olha para nós. Calvino diz que a misericórdia ela antecede a graça, porque a misericórdia é você ter compaixão da miséria do outro. Então, Deus, em sua misericórdia, olha para a nossa condição miserável e tem misericórdia de nós, estende a sua mão graciosa para nos salvar. E aí, a partir de então, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ter paz com Ele. Como Paulo fala em Romanos 5, temos paz com Deus. E Pedro usa isso, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Que a gente precisa de graça, irmãos, não só na nossa conversão, mas a cada dia, todo dia nós precisamos do favor de Deus para não pecarmos, embora a gente acabe pecando ainda assim, para não nos desviarmos, para não nos afastarmos dos caminhos de Deus. Então ele fala, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro aqui está combatendo de novo os falsos mestres. E talvez, como eu falei, você já tenha ouvido alguém falando assim, que fala, não, a gente tem um conhecimento secreto, a gente tem um conhecimento que ninguém tem, a gente tem um conhecimento que você foi em qualquer igreja, nenhum pastor sabe disso. Pedro fala, não, todos aqueles que foram alcançados por Deus devem ter o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É isso que Deus tem para mim e para você, irmãos. Claro que alguns vão se dedicar mais aos estudos por alguma necessidade do ministério, mas Deus chama cada um de nós para termos esse pleno conhecimento. E aí, já caminhando para a conclusão, vou deixar o restante para a semana que vem. Mas esse conhecimento de Deus, irmãos, como muitas vezes nas Escrituras, não é um conhecimento somente intelectual. Não é um conhecimento somente de sabermos coisas sobre Deus. Mas é um conhecimento relacional, irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa que, quando fala de conhecimento, é saber coisas acerca de Deus. Mas aqui, especialmente em 2 de Pedro, o conhecimento também é um conhecimento relacional. É um conhecimento de você saber não só quem é Jesus, mas você ter um relacionamento com Ele. Vou falar mais sobre isso na semana que vem. Não vou nem passar aqueles slides hoje não, deixa para a semana que vem. Obrigado, Júlio. Mas Pedro aqui usa no grego uma palavra diferente para conhecimento. Normalmente é usado gnosis, e ele usa epignosis. Alguns entendem que não tem muita diferença, mas quando um autor usa uma palavra diferente para falar a mesma coisa, ele provavelmente está querendo dizer alguma coisa distinta. E alguns autores entendem que essa palavra que é usada aqui é para o conhecimento relacional. Então é para você dizer que nós precisamos, para resistir aos falsos ensinos, para resistir às heresias dos nossos dias, sabermos coisas sobre Jesus, mas não somente isso, nós conhecermos Jesus pessoalmente. Nós precisamos saber coisas sobre Jesus, irmãos. Porque não basta você falar, não, mas eu oro todo dia e eu tenho uma vida de oração muito intensa e isso é muito bom, maravilhoso, mas você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa aprender as Escrituras para saber mais sobre Jesus. Porque senão facilmente você vai ser enredado. Mas você pode ter todo o conhecimento do mundo, ler a sua Bíblia várias vezes, ter Bíblias de estudo, comentários e tudo, ouvir maravilhosas pregações, tudo, mas se você não tiver um relacionamento com Jesus, isso se torna vazio. Então, já concluindo aqui, irmãos, semana que vem, permitindo Deus, daremos continuidade para resistirmos aos falsos ensinos, às heresias, aos falsos mestres dos nossos dias. Nós precisamos conhecer sobre Jesus, saber quem Ele é, conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus, mas nós precisamos nos relacionar com Jesus. Precisamos das duas coisas, são como duas asas de um avião. E eu vou concluir com uma história que eu ouvi essa semana que muito me abençoou e que eu fui autorizado a compartilhar, da irmã Lia, que ela até falou aqui na escola dominical, mas a escola dominical não está sendo transmitida. Nós optamos por isso. E ela falava que um dia desse ela estava em sua casa com a sua mãe e a sua irmã, e de repente ela e sua irmã olharam para a sua mãe Paulina, e a dona Paulina estava com um semblante muito diferente. Alguma coisa aconteceu e Lia e Raquel perguntaram, mas o que houve, mãe? O que está acontecendo? E ela falou uma coisa que eu já vi muitas vezes na minha vida também, espero que você também. Ela falou, Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui na nossa casa. E ao olhar para vocês, depois me corrija se eu não falar com precisão, Lia. Ao olhar para vocês duas, Jesus falou claramente ao meu coração, valeu a pena todo o investimento, que hoje minhas filhas são mulheres de Deus. Isso é relacionamento com Jesus, irmãos. Isso é que eu que tenho um filho de 4 anos e uma de 9 meses, alenta e alegra meu coração quando as lutas vêm e você semeia a boa semente no evangelho no coração das crianças, que eu estou vendo eles lá adultos, se Cristo não voltar antes, servindo e glorificando a Deus em suas vidas. Mas isso não basta você conhecer Cristo só sobre saber quem Ele é, mas você precisa ter um relacionamento com Ele, para quando Ele visitar a tua casa de uma forma sobrenatural, como eu creio que Deus faça, você perceber claramente, Jesus está nesse lugar.
Eu tenho tido, pela graça de Deus, algumas experiências. Até na viagem teve uma noite que eu saí para comprar um hambúrguer e uma sopa para a Tati, para o Daniel. Ele queria comer uma batata frita lá, eu fui sair. Eu botei um louvor no carro, irmãos. E eu comecei a ser cheio do Espírito Santo. E, normalmente, irmãos, quando eu percebo uma visitação poderosa de Deus assim na minha vida, a minha primeira coisa é postar. Se eu puder botar a cara no chão, é a melhor coisa. Porque eu sei quem é Cristo, mesmo com a minha leitura nebulosa, e eu sei que eu sou indigno, irmãos. Então eu não consigo nem olhar para o alto, só que eu estava dirigindo. Eu não podia olhar para baixo porque eu ia bater o carro. Então eu fui ali me segurando, chorando no carro, e Deus me visitou num carro, numa viagem, eu, às 11 horas da noite, não comprar uma sopa, porque Ele é o Senhor. Então nós precisamos ter um conhecimento sobre quem é Jesus, mas nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. O que Dona Paulina experimentou naquele dia foi claramente o Espírito Santo de Deus. Eu creio que a presença de Deus poderosa ali na sua casa, mostrando, valeu a pena. Todas as vezes que você andou a pés machucados lá, subindo ladeiras no Vidigal com as suas filhas e perseverando e orando por elas, valeu a pena você dizer, na minha casa não há contenda, porque aqui é uma casa de servos de Deus, aqui é uma casa onde brilha a luz do Evangelho. Valeu a pena todo o esforço, todo o investimento, toda a dedicação, pois hoje suas filhas são mulheres que amam e servem o único Deus vivo e verdadeiro. Mas isso não estaria escrito em livro algum, irmão. Nem mesmo na Bíblia dessa maneira. A Bíblia vai te dar muitas promessas, e vamos ver isso na sequência semana que vem. Preciosas promessas que Deus nos dá, de honrar pais que investem nos seus filhos. Mas por ter um relacionamento com Jesus, a irmã Paulina ouviu dos lábios do Senhor, eu creio. Valeu a pena todo investimento, suas filhas são mulheres de Deus. Isso é um relacionamento com Cristo, irmãos. Então, para resistirmos, e nós vivemos dias maus, abra os seus olhos, para de brincar de igreja, achar que a gente está num parque de diversões, que estamos num campo de guerra. Abra os seus olhos, para resistir ao dia mau e aos dias maus em que vivemos. Precisamos conhecer sobre Jesus, precisamos conhecer a doutrina, precisamos conhecer as Escrituras, mas precisamos nos relacionar com Ele, pela oração, pela meditação. Corta, irmãos. Semana eu fui cancelar meu Facebook e não consegui. Mas espero que nos próximos dias eu consiga. Mas, se você tem, não tem problema. Mas não deixe isso consumir teu tempo. Não deixe essas redes sociais drenarem seu tempo. Dedique seu tempo para Jesus. Construa um relacionamento com Ele. Saiba que é para isso que Deus nos chamou. E conheça mais da doutrina, conheça mais da Bíblia. E viva uma vida santa, que é o que falaremos nas mensagens seguintes. E tudo isso nos é garantido pelos méritos de Cristo na cruz. Porque Ele derramou o seu precioso sangue, o que celebraremos agora na ceia. Ele derramou o seu precioso sangue para nos dar vida e vida em abundância. Mas feche seus olhos, faça a sua oração.